Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, amém? É com muita alegria que estamos aqui neste domingo pela manhã para ministrar e aprender sobre o nosso conteúdo da Escola Dominical. Eu quero aqui, desde já, saudar todo o campo de Vilinha, em nome do nosso pastor Adão Filho, e dizer para vocês que vocês são felizados por estarem participando dessa escola dominical que acontece desta vez através dessa live. Estamos nessa manhã iniciando mais um trimestre. Inicia-se mais um trimestre da nossa escola dominical, e esse trimestre ele tem como título que nós estaremos estudando durante esses 3 meses: a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, nós estaremos estudando durante esses 3 meses esse importante e maravilhoso assunto que vai tratar a respeito da Igreja de Deus, a Igreja eleita, e este assunto terá como pano de fundo, terá como base bíblica ali o livro de Paulo, ou seja, a carta aos Efésios. Então, nós estaremos estudando essa carta nos seus detalhes a respeito deste assunto, a Igreja eleita de Deus. E nessa primeira lição, que vai ser uma lição introdutória, onde nós apresentaremos a carta aos Efésios, nós estaremos estudando o primeiro assunto, que vai tratar da carta aos Efésios, saudações aos destinatários. Então, queridos e amados irmãos, convido vocês a estarem indo à escola dominical aqui através dessa live, tá? Não saia da sua mesa, do seu quarto, do seu celular, fique conosco, com certeza você vai ser abençoado em nome de Jesus. A nossa lição, como já falamos, a primeira lição tem como título Carta aos Efésios, saudações aos destinatários. O textuário nos diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo, que está lá em Efésios capítulo 1, versículo de número 2. A verdade prática nos diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. O propósito eterno de Deus para a Igreja de Jesus Cristo. Então, nós estaremos estudando, entendendo qual o propósito de Deus para a sua igreja, que a igreja é você, a igreja sou eu, somos todos nós, uma vez comprados e lavados no sangue de Cristo. A leitura bíblica em classe está localizada no livro de Efésios, versículos 1 e 2, e também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 7. Eu estarei lendo aqui rapidamente esses versículos para melhor embasamento do nosso conteúdo que estaremos estudando. Leiamos a palavra de Deus. A leitura bíblica em classe nos diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebei-vos já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus.
e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todos uns 12 varões. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a leitura bíblica em classe que nós estaremos embasando e estudando o nosso conteúdo a partir deste momento. Esta lição tem como objetivo geral, queridos e amados irmãos, mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. Como objetivos específicos, nós temos apresentar a autoria e a data da Epístola, identificar para quem foi dirigida a Epístola aos Efésios e explicar o propósito e a mensagem contida na Epístola aos Efésios. Então, esses são os objetivos específicos de cada um dos tópicos que nós estaremos estudando durante essa lição. Então, vamos lá iniciar o estudo dessa lição. A Epístola aos Efésios, irmãos, ela é denominada a coroa dos escritos de Paulo. E também ela é denominada como a rainha das epístolas. Por quê? Porque ela é uma epístola muito importante. Ela é uma epístola em que ela, vamos dizer, se sobressai sobre as demais. Ela é uma epístola em que Paulo realmente ficou mundialmente conhecido como sendo um pregoeiro do Evangelho de Deus. E nela o propósito eterno de Deus para a sua igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nós estaremos estudando nessa lição os aspectos introdutórios a respeito dessa lição, dessa epístola, da Epístola aos Efésios, e também algumas questões doutrinárias. E essa lição vai nos levar a nos aproximar mais de Deus, a o adorar na beleza da sua santidade e entender o real propósito de Deus para a sua igreja. Então, tudo isso nós estaremos estudando nesta lição. Então, vamos lá para o primeiro ponto que fala da autoria e da data que essa epístola ela foi escrita e por quem ela foi escrita. É muito simples entender que a epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? Paulo, em todas as suas epístolas, nas 13 epístolas que ele escreveu, ele sempre inicia seus textos dizendo que ele era o autor desses textos. Era comum, quando fosse escrever uma carta, o autor já se identificar no começo. Mas é bom aqui a gente relembrar para aqueles irmãos que estão nos acompanhando, que não conhecem como foi o início da história de Paulo. Paulo, ele tinha um nome hebraico que se chamava Saulo. Esse nome, ele é advindo, talvez, bem provável, por conta do rei Saul, que fazia parte da mesma tribo que Paulo era originado, ou seja, a tribo de Benjamim. Então, o nome Saulo significa solicitado, e talvez por isso ele teve esse nome de Saulo por conta do rei Saul, que fazia parte dessa mesma epístola. E Saulo era um grande estudioso das escrituras sagradas. Saulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel, mas ele ainda não tinha se encontrado com Jesus. Ele era um perseguidor dos cristãos. Ele era um perseguidor daqueles que pregavam a Cristo como Salvador. E ele então queria perseguir os cristãos. Mas certo dia ele teve um encontro com Jesus e aquilo mudou a sua vida para sempre. Aquilo mudou a sua vida e ele deixou de ser um perseguidor. Ele deixou de ser alguém que odiava os cristãos e passou a ser alguém que amava os cristãos, que amava a palavra de Deus. Ele verdadeiramente, ao ter um encontro com Jesus, ele teve a sua vida mudada e agora de perseguidor, ele passou a ser um perseguido por conta do Evangelho de Deus. E Paulo, ele assina as suas cartas, ele assina os seus escritos, os seus textos, com o seu nome
gentil, podemos assim dizer, com o seu nome romano, que era Paulo e não Saulo, né? Esse era o seu nome gentil. Ele fazia isso porque ele acreditava, é bem provável, que esse nome era mais adequado para evangelizar os gentios, por conta que ele se intitulava o apóstolo dos gentios. Então, em todos os seus textos, Paulo, ele se intitula com o seu nome romano, que é Paulo e não Saulo. Outro detalhe relevante, queridos irmãos, que Paulo faz questão de ressaltar, é que ele era apóstolo pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Ele foi escolhido pelo próprio Deus, através de Jesus Cristo, naquele encontro que ele teve com Jesus, que mudou a sua vida para todo sempre. Ele foi escolhido apóstolo pela vontade de Deus. Assim também é nos nossos dias. Nós temos aqui o nosso pastor Adão, temos também diversos pastores aqui na nossa cidade que são homens de Deus, escolhidos por Deus, enviados por Deus para estarem à frente da sua igreja, à frente do seu povo. Isso nos mostra que Deus, ele não desamparou e ele não desampara a sua igreja. Ele sempre providencia homens e mulheres de Deus para estarem à frente do seu povo. Louvado é o nome do Senhor. Essa epístola também, ela foi escrita, queridos e amados irmãos, da prisão. Paulo, ele estava preso, ele estava em um cárcere domiciliar, ele estava preso e ele escreveu essa carta, assim como algumas outras que nós podemos citar, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, a carta a Filemon e também a carta aos Efésios, que nós estamos estudando essa manhã. Mas o que me chama a atenção é que Paulo, mesmo preso ali em casa, sem poder sair, ele não desanimou, ele não ficou depressivo, ele não ficou cabisbaixo, pelo contrário, ele continuou cumprindo com o propósito para que Deus o tinha chamado. Então, amados irmãos, como eu estava falando, Paulo, ele escreveu essa carta e algumas cartas enquanto ele estava na prisão. Ele estava preso em prisão domiciliar ali em Roma, e ele escreveu a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, a carta a Filemon e também essa carta aos Efésios que nós estamos estudando. Ele escreveu todas essas cartas enquanto ele estava ali preso, sem poder sair, sem poder andar. Ele poderia receber pessoas, mas ele não tinha o livre-arbítrio de anunciar, de pregar o Evangelho, de fazer as suas viagens missionárias, né? Mas Paulo, ele não estava triste por isso, ele não estava depressivo, ele não se deixou abater por conta dessa situação. Prova disso é que ele mesmo se intitula o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, o embaixador em cadeias. Então, esses textos em que ele declarou nos mostra o seu nível de comprometimento, nos mostra que ele estava fazendo de Jesus Cristo aquilo que Deus tinha colocado em sua mão, o propósito em que ele estava, para que ele tinha chamado, ele estava cumprindo esse propósito como lhe era peculiar, ou seja, da forma que era possível. Ele estava ali na sua casa, no seu lar, escrevendo carta para as suas igrejas, instruindo as igrejas que ele havia fundado, ou as igrejas que ele achava que necessitava de uma palavra sua. Nos dias atuais não está muito diferente. Por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo, nós também estamos impedidos de nos congregar juntamente com toda a igreja, nas nossas congregações, mas isso não deve ser motivo para nós desanimar, isso não deve ser motivo para que nós venhamos parar. Não, nós devemos continuar fazendo o ID de Cristo, anunciando o seu Evangelho, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele salva, e assim nós estamos fazendo através dessa live, que está chegando até você, querido irmão, que está chegando até você, que não é evangélico, que nos ouve. Nós estamos aqui anunciando Jesus Cristo, o Salvador. Então, irmãos, não desanimemos, não deixemos essa situação nos abater. Vamos prosseguir
porque o nosso alvo é Cristo. A data em que essa carta ela foi escrita foi por volta de aproximadamente de 61 e 62 depois de Cristo, que foi os anos em que aproximadamente Paulo esteve ali preso na sua casa. Ele esteve preso por volta de 60 e 62 depois de Cristo. Então acredita-se que ele escreveu essa carta entre 61 e 62 depois de Cristo, e o seu portador, ou seja, a pessoa que enviou essa carta para a igreja de Éfeso, foi o irmão Tíquico, o irmão que foi quem levou essa carta. Então, chegamos ao final desse primeiro tópico, onde nós aprendemos que Paulo é o autor da carta aos Efésios, onde nós aprendemos a data da sua autoria, aprendemos que ela foi escrita da prisão, e aprendemos também que Paulo ele se intitulava com o seu nome gentílico, porque ele achava assim mais adequado. Louvado é o nome do Senhor. Então, queridos e amados irmãos, após estudar o primeiro tópico, vamos passar agora para o segundo tópico, onde nós estudaremos a respeito dos destinatários, para quem Paulo enviou essa carta, a quem ele desejava que essa carta chegasse, quais os irmãos, qual a igreja que ele queria que essa mensagem fosse entregue. Nós vamos estudar o primeiro ponto aqui do segundo tópico a respeito da cidade de Éfeso. Era uma cidade, uma metrópole da Ásia, uma metrópole que ficava à beira-mar, uma metrópole muito imponente, com uma população de aproximadamente 500 mil pessoas, ou seja, 500 mil habitantes. Era uma metrópole onde a sua principal rua era feita de mármore, era pavimentada de mármore, suas colunas trabalhadas de ambos os lados. Então era uma grande metrópole, uma grande cidade, e ali havia um anfiteatro que comportava praticamente 25 mil pessoas. Então era realmente uma cidade muito grande para aquela época. Era uma cidade que para aquela região era uma cidade polo, onde muitas pessoas iriam para aquela cidade. Era uma cidade onde vinha gente de todo o mundo. E aquela cidade ela tinha uma religiosidade muito grande. Ali na cidade de Éfeso abrigava o templo de Artemis, ou da princesa, da deusa Diana, melhor dizendo, que era considerada por eles a deusa da fertilidade, e ali havia o templo que abrigava a imagem daquela deusa, e a maior fonte de renda daquele povo era a venda de nichos, ou seja, de imagens de esculturas que comportavam o templo e a imagem daquela deusa. Então, por isso eles ficaram furiosos quando Paulo pregou sobre a idolatria, ou seja, sobre o culto às imagens de esculturas, sobre o culto a coisas feitas por mão de homens, porque era basicamente o comércio que eles tinham, o que eles sobreviviam era dessas imagens de escultura, ou seja, a economia deles advinha da venda desses objetos. Então, quando Paulo pregou sobre a idolatria, foi um choque muito grande para os moradores ali da cidade de Éfeso. E a igreja de Éfeso, ela começou como toda igreja, muito pequena. Quando Paulo chega ali, ele encontra 12 irmãos aproximadamente. Provavelmente esses irmãos estiveram no dia de Pentecoste, ou foi alguém que esteve naquele dia e que levou o evangelho até a cidade de Éfeso. E Paulo, quando chegou ali, ele levou aqueles irmãos a serem batizados com o Espírito Santo, e ali Paulo começou a pregar naquela cidade. Paulo começou a evangelizar. Primeiro ele buscou evangelizar na sinagoga, sendo primeiramente rejeitado, não teve uma aceitação muito grande pelos judeus. Ele então partiu para a pregação aos gentios, e ali Deus usou poderosamente Paulo naqueles 3 anos em que ele esteve ali.
Então Paulo ele estava enviando essa carta, relembrando, dando conselhos para aquela igreja que outrora ele esteve ali por 3 anos pregando o Evangelho, anunciando, salvando vidas através da pessoa de Jesus Cristo, em 3 anos em que Deus o usou poderosamente. Nós podemos ver aqui na carta aos Efésios e também no livro de Atos, que levaram até lenços, de Paulo para que fossem usados para curar pessoas. Então foi um período em que Deus usou Paulo poderosamente na sua vida, no seu ministério, apesar de ser um lugar em que era um povo totalmente pagão, era um povo que tinha esse culto a essa deusa Diana, era um povo que tinha seus costumes, mas mesmo assim o Evangelho de Deus foi anunciado, foi pregado, e a igreja cresceu ali em Éfeso, e Deus fez grandes prodígios e maravilhas. Estiveram também ali outros grandes líderes da igreja, passaram ali. Apolo ministrou ali e foi instruído por Áquila e Priscila. Também Timóteo esteve ali pastoreando aquela igreja, e segundo estudiosos, até o apóstolo João também esteve ali pastoreando, ministrando para aquela igreja de Éfeso. Louvado é o nome do Senhor para todos sempre. Então esse foi o segundo ponto que nós estudamos a respeito dos destinatários dessa carta, Ela é uma epístola considerada circular, dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso daquela época. Então, acredita-se que Paulo ele escreveu aquela carta para os moradores de Éfeso e também para aqueles que estavam ali ao derredor daquela região, para os crentes de Éfeso e os que estavam naquela região. Por isso disse que ela é uma carta circular, uma carta que foi endereçada a todos esses irmãos. Queridos irmãos, o terceiro ponto, ele nos fala a respeito do propósito e da mensagem dessa carta. Como eu já falei no início, nós estamos apenas fazendo uma introdução do que será estudado a respeito da carta de Paulo aos Efésios. Então nós vamos estudar nesse terceiro ponto o propósito, por que Paulo escreveu essa carta, qual a mensagem que ele quis passar para os crentes ali de Éfeso e daquela região. Bem, aparentemente, ali os crentes de Éfeso, essa carta ele não escreve para tratar nenhum problema específico, mas ele escreveu essa carta e a gente pode entender que tinha sim algumas orientações para aquela igreja. Nós podemos ver que ali há algumas orientações para novos convertidos que vinham do mundo helênico, ou seja, aqueles que adoraram em outrora, antes de serem convertidos, a deuses do mundo helenista, ou seja, deuses pagãos, deuses que para eles acreditavam que eram os deuses do sol, os deuses da lua, os deuses da terra. Então é por isso que Paulo ele faz questão de mostrar que Jesus Cristo ele tinha o controle do universo. Então esse foi um dos problemas que Paulo tentou também tratar nessa carta. Outro problema que nós podemos identificar é que esses crentes outrora eles tinham um passado que era marcado pela imoralidade, pelas bebedeiras. Mais uma vez salvos, eles estavam ali congregando com os salvos, congregando com os crentes, e eles deveriam adotar um novo estilo de vida. Então, irmãos, é possível perceber ainda que Paulo quis deixar enfatizado que alguns crentes eles tinham um passado, quando eles, antes de aceitar Jesus, eles tinham um passado onde eles estiveram na imoralidade, nas bebedeiras, nas velhas práticas do homem. Mas uma vez aceitando Jesus, eles deveriam viver em novidade de vida. Então, eles agora eram novas criaturas e agora eles deveriam viver uma nova vida em Cristo Jesus, se livrando das velhas coisas que deveriam ficar para trás. Outra coisa que Paulo quis tratar aqui na carta aos Efésios
foi sobre as intenções, foi sobre a necessidade de haver uma unidade entre gentios e judeus, né? Paulo identificava um certo atrito entre esses grupos, uma certa desunião. Então ele quis tratar aqui que gentios e judeus estavam no plano da salvação que foi traçado por Deus desde o Jardim do Éden. Desde que o homem pecou, Deus já tinha manifestado a sua intenção de salvar toda a humanidade. Louvado é o nome do Senhor. Nós podemos perceber esse plano de Deus para os judeus e para os gentios, quando Deus ele diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, antes de Deus enviar o seu Filho ao mundo, a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira. Ele não diz que Deus amou apenas os judeus. É certo que a Bíblia nos diz que ele veio para os que eram seus e os seus não os receberam. Mas todos os quantos lhe aceitarem, ele lhes deu o direito de ser chamado filho de Deus. Então, queridos e amados irmãos, Paulo quis deixar bem claro que os gentios não eram um plano B, ou seja, porque os judeus não aceitaram, aí Jesus ele se voltou para os gentios. Não é assim, né? Deus, desde muito antes, ele amou o mundo de tal maneira. Ele enviou o seu Filho para salvar o mundo, para salvar os judeus, para salvar os gentios, para salvar você que nos está ouvindo nessa manhã e que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida. E a mensagem que Paulo quer trazer aqui para os Efésios, ela gira em torno de duas temáticas. A primeira é Cristo como cabeça da igreja, e a segunda como a igreja, o corpo de Cristo. Louvado é o nome do Senhor. E dentro desses dois pontos, Paulo ele faz os desdobramentos desses assuntos em 5 outros pontos que nós não vamos adentrar neles de maneira aprofundada, porque, como eu falei, esses assuntos estarão sendo estudados nas próximas lições. Por isso eu te convido a não perder as próximas lições da Escola Bíblica Dominical, seja aqui através da live ou seja nas nossas congregações. E esses desdobramentos que Paulo fala, o primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Louvado é o nome do Senhor. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quarto ponto, revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Quinto ponto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão, na frutificação, na adoração, na intercessão. Então, tudo isso Paulo trata ali para aqueles crentes aos Efésios e também para a igreja de Cristo. Essa carta, além de ser endereçada para os cristãos aos Efésios, ela também é endereçada para a igreja de Cristo. Foi esse o propósito que nós falamos que seria o estudo dessa lição nesta manhã. A verdade prática nos falou que a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então Paulo, através dessa epístola, através dos seus conselhos, ele vai revelar através dessa epístola o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo, que é eu, que é você, que somos todos nós. Então, que nós possamos, queridos amados irmãos, continuar firmes nesse propósito, continuar firmes em servir a Deus, independente das adversidades. E eu convido você mais uma vez, não perca as próximas lições da Escola Bíblica Dominical. Com certeza esse trimestre ele é muito importante também,
onde já falamos que estaremos estudando sobre a igreja eleita de Deus, o propósito eterno de Deus para a sua igreja, e com certeza você vai ser mais abençoado em nome de Jesus.